Olá! A pedidos, eu vou fazer uma breve introdução ao modo de renderização Cycles do Blender, que foi lançado a partir do 2.61 e gera muita pergunta, muita dúvida, e eu tenho informações básicas para você a respeito dos Cycles. Eu usei para grande parte das informações que eu vou passar para você esse artigo aqui, que você pode encontrar nesse endereço aqui, e está um artigo muito bem escrito, do RP Designer, tá? E ele tem informações muito claras a respeito de como funciona o Cycles. Se você quiser complementar a sua informação, ele fala de forma muito legal a respeito do Cycles, certo? Foi daqui que eu tirei grande parte das informações a respeito do Cycles, o funcionamento dele dentro do Blender. A outra parte que eu vou demonstrar para você é o Cycles por ele mesmo. Bom, primeiramente, para você começar a fazer ele funcionar, você tem que vir aqui, Blender Render, e escolher Cycles Render. Se você observar, mudou uma porção de coisas aqui. Inclusive, o botão de textura sumiu. O processo de montar a textura no Cycles é diferente. Tem outras coisas também. Veja bem, o render do Blender e o render Cycles. Pode verificar que aqui muda uma porção de coisas. Para você visualizar a renderização no Cycles, que ela é feita em tempo real, você precisa também modificar aqui no Viewport Shading, colocar em Rendered. E você pode observar que você tem uma imagem obscura aqui. Isso é porque você está com fundo cinza e sem iluminação praticamente nenhuma, porque a Point Lamp não funciona. Vamos voltar para o modo sólido, que eu vou dar mais algumas informações para você a respeito disso. Bom, você vai ter essas informações aqui diferenciadas para você. Vai aparecer aqui para você sampling, amostras. Você vai ver sampling. Estou chamando sua atenção para coisas importantes que dizem respeito ao desempenho da renderização Cycles. Render no modo de renderização 10 amostras e no modo preview 10 amostras. Tá? Se isso aqui tiver em zero, por acaso, significa que ele vai ficar fazendo a renderização ad eternum, isto é, de forma infinita. Então, para você não sobrecarregar o seu computador, é melhor se estimar, pelo menos no preview, um número pequeno de amostras e depois no render você vai configurando um número que seja adequado para a finalidade do seu projeto. Então, voltando aqui, se observar lá em cima, na página, olha aqui, ele vai fazendo a renderização de 10 amostras por vez, certo? Ótimo. Então, a renderização no Cycles pode acontecer de duas formas. Em tempo real, que é quando a gente coloca aqui, e você manipula a imagem, você pode ver que ela fica toda pixelada, porque se você observar aqui também, olha, toda vez que você faz qualquer movimento, no momento que você está fazendo o movimento, ele está renderizando o objeto, certo? Então, ele pode acontecer em tempo real e pode acontecer quando você clica em F12, na renderização, que é esse modo daí, quando você finaliza aquilo que você quer, tendo já visto ao vivo as suas modificações. Agora, o que você pode fazer em função de você obter uma apresentação melhor? Porque é tão famoso o Cycles justamente porque a iluminação dele é tida como uma coisa muito melhor do que a renderização do Blender
interna, tá? Então vamos voltar para o modo sólido, que eu vou explicar mais umas coisinhas para você. Você pode perfeitamente usar os Cycles com o seu computador sem fazer nenhuma mudança. Se o Blender funciona no seu computador, o Cycles também vai funcionar. A diferença que vai acontecer é que o Cycles funciona de duas formas diferentes. Uma por CPU, que o CPU é o processador do seu computador, e por GPU, que é a placa de vídeo do seu computador. Então, vamos ver o que é isso que eu estou falando de uma forma um pouco mais clara. Vindo aqui em File, User Preferences, se você pegar o item System, você vai ver que aqui no seu computador, você vai ver que o seu computador está usando a CPU para fazer qualquer necessidade que exista, tá? E clicando aqui, você vai ver que dentro desse computador que eu estou mostrando para você, você tem o processamento dentro do CPU. Se você clicar aqui, você vai ver a placa que eu tenho. Esta placa aqui não aceita CUDA, tá? Então, você volta para None. Se você mantendo aqui em CUDA, você pode observar que aqui no Render vai aparecer o device que você tem e aqui vai aparecer o GPU. Se eu colocar aqui em Rendered, ele vai me dar um aviso. Ele vai aparecer isso aqui e vai me dizer que eu não tenho capacidade para usar a GPU, porque a minha placa não tem CUDA. Então, você deve voltar para o CPU, que é o que é suportado, e isso aí vai ser o suficiente para você manipular. Você vai ter só que ter um pouco mais de paciência para você manipular a sua renderização ao vivo, tá? Então vamos voltar a um modo um pouco mais decente. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode melhorar, logicamente, se o Cycles funciona e a finalidade dele é uma iluminação melhor. Vamos ver o que a gente consegue usando a placa normal do computador. A gente pode deletar aqui, Shift S, cursor ao centro, Shift A, plano, S, deixar ele bem grandão. A gente pode lançar a mão de novo, Shift A, Suzane. Suzane é a nossa mascote. Vamos colocar a Suzane acima do plano. Vamos clicar em 5 para deixar bem retinho. Agora a gente muda. Vamos colocar um modificador em Suzane, Subdivision Surface, 2, Smooth, belezinha. E vamos mudar para Rendered. Você pode ver que ele vai fazendo a renderização ao vivo. Como eu tenho só o processamento em CPU, ele vai ser lerdo mesmo. E conforme eu movimentar, ele vai fazer essa pixelização que você viu aqui. E veja, cada mudancinha que eu faço, ele muda aqui. Então, vamos mudar aqui para o modo sólido. E outra informação que eu acho extremamente importante. No Cycle, a iluminação é feita também com objetos. Parece que a iluminação com lâmpadas não é tão adequada quanto ela é no render normal. Então, vamos ver como é que a iluminação com objetos é feita no Cycle. Depois a gente vê a iluminação com lâmpadas no próximo vídeo. Funciona com objetos. Como é que a gente faz isso? Shift A, um plano. Você pode usar qualquer objeto que você queira. No entanto, eu vou usar um plano que é mais simples. Rotação e vamos confirmar se ela está na direção legal. RZ.
E como é que a gente faz isso aqui se transformar em algo que transfira a iluminação? Aí a gente vem em materiais, add new, e ou é outra coisa completamente diferente do que nós tínhamos no render normal, no render interno, tá? Então até eu vou passar aqui para você, para o rendered, e olha só que escuridão. Você pode observar que ele não apresenta também aquele contorno em volta do que está selecionado. Então, é melhor você se guiar por essa informação aqui. Então, ver como é que a gente faz com o material. Vamos ver. Surface, a gente procura aqui, tem uma série de alternativas e no caso disso que eu quero, a alternativa melhor é emissão. Pode ver que a princípio ele já emite uma luz na direção que eu passei. Você pode controlar a força da luz. Vamos colocar em 20. Iluminou bastante a Suzane. E você pode também mudar a cor da lâmpada, tornar ela mais amarelinha, mais aconchegante. Pode ver que ele estando selecionado, as ferramentas de rotação funcionam, né? A S você pode aumentar, vai ficar essa encrenca aqui chacoalhando, mas dá para você iluminar aqui o que quer que seja. G também funciona e você pode colocar a luz bem sobre a Suzane. Você pode também, com Shift D, duplicar essa iluminação e pode rotacionar até que a luz ilumine Suzane. Aqui de uma forma até exagerada, vamos diminuir um pouco. E ele continua fazendo o tempo todo a tal da renderização. Vamos voltar para o modo sólido. Vamos ver como é que está a nossa câmera. Não está numa posição boa. Agora que eu consegui arrumar a minha câmera, logicamente, eu vou aproximar ela um pouco mais. E ela vai fazendo esse piriri aí o tempo todo. Vai melhorar as amostras. E aqui está Suzane. Certo? Eu posso também, selecionando Suzane. Deixa eu ver, aqui não selecionei Suzane, aqui tá. Melhor eu garantir. Aplicar para Suzane um material também. E você pode ver que também apresenta uma forma totalmente diferente da anterior. E eu posso pôr um material glossy, por exemplo. Se eu gostar assim, tá bom, mas eu posso diminuir, aumentar, sei lá, tentar experimentar um aumento do material glossy com Suzane e deixar ela mais parecida, mais brilhante. Eu posso vir em Rendered e aqui em Sampling eu posso aumentar o número de amostras. Eu posso colocar em torno de 100, por exemplo, e com certeza arrumar a minha paciência para esperar ela renderizar. Você pode observar que ela vai melhorando cada vez mais, suavizando cada vez mais os pontinhos aqui. Então, quanto mais você conseguir ter paciência para renderizar com as amostras, melhor você vai conseguir o resultado aqui. No entanto, com certeza o seu computador vai ficar mais lento.
Eu vou parar a gravação enquanto ela termina e daqui a pouco eu volto. Ok, aqui está Suzane, numa renderização com 100 amostras. Ficou bem menos pigmentado do que antes, você pode tentar mais amostras, você teria que ter um pouquinho mais de paciência. Eu levei alguns segundos para terminar, mais precisamente eu acho que foi 1 minuto e 24 para terminar as 100 amostras. Isso porque eu falei já para você, eu não tenho aquela placa super, hiper, ultra legalzona. Então, meu computador, coitadinho, ele trabalha por ele mesmo na CPU do computador, tá? Tem outras coisas que podem ser trabalhadas. Deixa eu voltar para 10 aqui, senão a gente vai ficar aqui eternamente. Tem outras coisas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, se eu voltar aqui, selecionar um plano, vamos voltar aqui. Se eu voltar aqui e selecionar, deixa eu colocar em um, mais. Se eu voltar aqui, selecionar a Suzane e voltar em material e eu clicar aqui do lado direito de cada item, você pode ver que existe um botãozinho e eu posso procurar alguma coisa, como por exemplo, eu sei que existe em algum lugar, esse aqui são texturas, tá? E aqui são luzes, tem uma série de possibilidades aqui, informações do objeto. Em texturas você pode ir em Image Texture e fazer uma série de opções. Então tem uma porção de coisas que ainda podem ser descobertas a respeito de cycles. Para um primeiro encontro, para uma primeira informação, eu acho que eu já passei alguma coisa que você pode começar a tentar se arriscar e achar seus próprios números, suas próprias referências. Eu espero que tenha sido útil essa informação e não se esqueça, entre nesse site, leia mais a respeito de cycles, assista tutoriais diferentes, procure outras informações e acrescente sempre ao que você já sabe. É o melhor negócio. Até o próximo vídeo.